Olá, bem-vindos. Eu não vou fingir costume, eu tô ansiosa, tô até um pouquinho nervosa pro papo dessa semana. O meu convidado é uma pessoa super agradável, multitalentosa, então a gente vai poder falar sobre qualquer coisa. Mas eu confesso que eu quero saber se ele pode resolver um probleminha meu. Vou começar por aí. Bem-vindo, Drauzio Varela. Que prazer! Puxa, que bom! A gente vai ter essa conversa com mais calma hoje. Estou muito feliz. Prazer é meu, Fátima. Agora, fique tranquilo que não é uma consulta, não, mas é o seguinte: deixa eu explicar para todo mundo, na verdade. Eles que me acompanham aqui sabem. No início do ano, por volta de fevereiro, eu entrevistei a minha personal, falávamos sobre a importância da atividade física e eu prometi que eu ia começar a correr 5 quilômetros. Aí perguntei para ela, ela disse: Olha, até junho você vai estar correndo esses 5 quilômetros. Aí fez um plano e eu não cumpri. E eu não consegui correr nenhum. Você acha que eu tenho alguma solução? Acho que tem. Talvez correr não seja o seu esporte, né? Puxa, gente, eu queria tanto correr para ficar assim. Sabe por quê? Eu viajo muito. A corrida ela é muito prática nesse aspecto, né? Porque a gente, em qualquer lugar, a gente consegue realizar. Mas eu tenho um pouco de dificuldade com a respiração. O que é melhor? É caminhar ou correr? Caminhar é ótimo, né? O que você não pode é ser sedentário. Correr é melhor, claro, porque você solicita mais o organismo, né? O problema é que correr é muito chato no começo. Olha, eu corro há muitos anos. Eu, quando começo a correr, eu só aguento porque eu sei que vai melhorar, porque você começa a sentir falta de ar. Você não consegue concatenar a velocidade com a função cardiorrespiratória. Uhum. É muito desagradável. E por que você começou? Eu comecei porque eu uma vez ia pela cidade aqui em São Paulo, eu corria esporadicamente, mas também era assim, né, um dia começava a correr e logo parava, outro dia corria 2, 3 quilômetros, passava meses sem correr e tudo. E aí quando eu ia fazer 50 anos, um amigo me disse, falou: "Ah, você vai fazer 50 anos, aí começa a decadência do homem". Eu ia muito a Nova Iorque a trabalho nessa época e eu decidi correr uma maratona. Aqui não tinha maratona, só Nova Iorque. Isso foi em 93, não faz tanto tempo assim. Se eu conseguir correr 42 quilômetros, eu não vou achar que a decadência para mim chegou nessa idade. Nossa, nós precisamos de 42 quilômetros para provar isso. Não, foi a prova que eu escolhi. E a partir daí não parei mais. Mas para correr esses 42 tem que correr todo dia, né? Como é que Não, você se não prepara? precisa ser todo dia não, você pode correr 2, 3 vezes por semana durante um tempo, agora quando chega perto aí tem que correr, o ideal é que seja umas 4 vezes pelo menos por semana. Toma tempo. Quem trabalha muito tem que acordar às 5 horas da manhã, porque senão não dá tempo. E acordar às 5 horas da manhã já primeiro não é fácil. Você acordou às 5 horas, está mal-humorada, você quer tomar café, dar uma olhada no jornal, sair correndo. É desumano. Muita gente, durante muito tempo, dizia que a corrida, principalmente para quem já tinha mais idade, ela era muito prejudicial para as articulações. Eu estava lendo aquele seu livro Correr e você ali explica que não. Eu queria que você contasse, quer dizer, que não há esse prejuízo comprovado cientificamente de que o seu joelho ou o seu tornozelo vai sentir mais se você estiver correndo e não caminhando. Pensa o seguinte, a articulação como funciona? As articulações são formadas por tecido cartilaginoso. A cartilagem, para poder se renovar, ela precisa ser submetida a ciclos de compressão e relaxamento. Por que quando você passa muito tempo sentada, você sente que o corpo ficou meio duro? Porque as articulações perdem esse movimento que é necessário para que elas mantenham a elasticidade. Correr faz isso, né? Você bate o pé no chão, pula, dá o outro, você tem o impacto, depois o relaxamento. Isso em si é benéfico para a articulação. Tem pessoas que têm uma compleição física que não permite, que complica, não é? Você tem gente mais pesada que quando cai força muito as articulações. Então não é para quem quer isso, você precisa ter um mínimo de genética para poder fazer isso. E muita disciplina, né? Isso é mais ou menos o mesmo princípio de que antes diziam que musculação não era para terceira idade? E hoje todo mundo recomenda até para as pessoas acamadas que façam algum tipo de pezinho, de alguma coisa para esse estímulo acontecer. Esse conceito mudou muito. O dogma qual era? Se chegar para uma pessoa com mais idade naquela época eram 50 anos. Os médicos diziam: olha, não faça esforço, faça repouso, porque a medicina entendia que a pessoa em repouso, os órgãos se desgastavam menos.
funcionavam melhor. Esse conceito mudou completamente, que entendemos que o corpo humano precisa de movimento, é fundamental. Naquela época, o que acontecia? Um homem se aposentava aos 40 e tantos anos. Ele ia para a sala de casa e ficava lendo jornal, absolutamente sedentário. Um dia caía da poltrona, tinha tido um infarto. Hoje nós mudamos esse conceito completamente. Hoje você faz uma cirurgia, o cirurgião te opera de manhã, às 7 horas da noite ele passa na visita e te põe para fora da cama. E eu, quando estava no 6º ano da faculdade, tive uma crise de apendicite. Eu estava de plantão. E o chefe do plantão me examinou e falou: vou te operar agora. Fez um cortinho, 3 centímetros, 4, sei lá. Eu fiquei 2 dias deitado, fazendo repouso, esperando a cicatrização. Esses conceitos foram abandonados. O corpo humano é uma máquina que foi feita para o movimento. Depois, à medida que nós passamos a viver mais, a necessidade do movimento se acentuou. Você sabe que eu recebi uma vez pela internet uma fotografia, um jornal de Manaus de 1902. E aparecia um caminhão que entrava numa casinha bem pobre. E aí vinha escrito: caminhão mata uma velhinha de 40 anos. Eu achava, minha mãe e eu, nós temos uma diferença de 20 anos. Eu com 20 olhava a minha mãe com 40, para mim ela era uma senhora. Parece que tem até essa relação mesmo, que você acha o idoso alguém que tem 20 anos mais que você, né? Você olha, você tem 30, você acha 50 mais velho. Você falou de se aposentar, o meu pai dizia que ele queria se aposentar cedo e se aposentou aos 48 anos, porque ele sempre ouvia assim: ah, coitado, se aposentou, morreu. Ah, coitado, logo agora que ele tinha comprado uma casinha que ele ia aproveitar, morreu. Ele falou: eu quero me aposentar saudável. Não correr esse risco. Está no 89, está aposentado desde os 40, desde os 48. Mas eu percebo em muita gente um processo de envelhecimento mais acelerado pós-aposentadoria. Isso tem alguma comprovação científica ou é só assim a gente olhar e perceber, às vezes na agilidade do raciocínio, às vezes na forma de se movimentar, de se vestir, de se comportar diante da vida? Tem uma relação? Direta. Como funciona o cérebro, assim, de um modo geral? Ele funciona às custas de circuitos de neurônios, ou de neurônios que estabelecem circuitos. Eles vão se aproximando uns dos outros e formam a sinapse, né? Que é o espaço por onde o estímulo trafega. Essas sinapses precisam ser movimentadas, como o músculo precisa ser movimentado também. Porque, caso contrário, essas sinapses começam a se desconectar. Você fala uma língua Sim. e aí você fica meses, anos sem falar, você perde essa língua, né? Então, se você para de se estimular, se você passa a levar uma vida sedentária, com poucos estímulos externos, claro que o raciocínio vai ficando mais lento e muitas das habilidades que você tinha, você perde, né? Então acontece realmente isso. Você percebe que ainda há uma resistência em relação à atividade física? Porque se fala tanto disso hoje. É difícil esse convencimento diante de tantos argumentos? A informação é claro que é absolutamente fundamental. O fumante, ele sabe que não há uma pessoa no mundo, acho hoje, que não saiba que o cigarro é uma tragédia na vida das pessoas. E nem por isso eles param. Nós temos muita dificuldade de modificar comportamentos. Nós vivemos a fase das doenças crônicas, né? Sim. As doenças infecciosas mais ou menos controladas e tudo, nós vamos morrer de quê? A maior parte, ataques cardíacos ou câncer. Essas doenças crônicas, 50% delas dependem do estilo de vida. Eu preciso fazer check-up, eu já estou com 50 anos e agora preciso... Claro, é bom, é evidente que é, mas isso vai agir numa fração pequena, porque 30% delas vêm das condições socioeconômicas. A pessoa ganha mal, se alimenta mal, mora em lugares precários, perde muito tempo na condução, etc. 50% dependem do estilo de vida. Bebem muito, comem mais do que precisam, fuma, etc. Tem a vida sedentária. E sobra para a medicina o quê? 20%. Esses são os que ficam doentes, têm um infarto, vai para o hospital, fazem um cateterismo. E mudar o estilo de vida é a coisa mais difícil que existe, Fátima. Voltando a esse corredor, então foi uma mudança de hábito. Você até então era uma pessoa sedentária? Até os seus 50 ou não? Era. Quer dizer, foi fumante, Por 20 anos quase. parou, Parei. foi uma mudança de hábito. Isso foi. Porque você não cura a dependência química. Se hoje eu pegar um cigarro e fumar, vou sair e vou comprar um maço. A gente deixa de ser usuário de uma droga. Sim.
mas não deixa de ser dependente. A dependência, quando se instala, é para sempre. Fiquei livre da dependência, fiquei livre do cigarro. Isso é diferente de um hábito, porque é uma substância química que provoca essa dependência, no caso, a nicotina. Você se livrar de certos hábitos insignificantes é difícil, porque quando você se distrai, você já está fazendo. É verdade. Bom, você disse que foi a história dos 50 que você queria provar que 50 não é decadência. Provou muito bem. Mas o que te obrigou de mudança para que você conseguisse? Porque aos 50 em plena atividade, arranjar um espaço para correr todo dia não deve ter sido tranquilo. Quando você estabelece um hábito desses, você modifica o seu estilo de vida. Sabe, eu vejo, pessoal, eu corro maratona por quê? Não é porque eu acho uma maravilha, tá? Eu nem sei se faz bem para o corpo. Você chega no quilômetro 30, por aí, você começa a olhar a expressão facial dos seus companheiros de infortúnio. Os caras estão mal. Eu acho que estou bem, mas eu vejo quando olham para mim se assustam também. A maratona te impõe um estilo de vida. Eu vou correr amanhã. Hoje eu saio para jantar com os amigos. Eu já não vou beber. Já vou para casa mais cedo, porque no dia seguinte eu tenho que cumprir essa programação. Então ela impõe um estilo de vida em todos que correm assim, e eu imagino que outros também que pratiquem outros tipos de esporte, né. Naquela hora que vocês estão ali diante daquela linha, em algum momento passa assim, por que que eu estou fazendo isso comigo? O que que passa no coração e na cabeça naquela hora da largada? É uma ansiedade horrível, porque você não sabe o que vai acontecer. Você pode torcer o pé, ou você pode não conseguir. E você se preparou para aquilo, vai ser É uma uma frustração, frustração. né? E Deve ser. tanto faz se você parou no quilômetro 40 ou no quilômetro 10. E fica uma ansiedade, é um medo, dá medo. Me fez pensar agora dos torcedores, né, das pessoas que ficam em volta. A torcida ajuda naquele momento? As pessoas dizem que ajuda, eu não percebo bem isso não. Quando você termina a maratona, assim, às vezes dá uma sensação no ouvido, assim, um "twin", sabe, uma coisa. E essa sensação fica por muito tempo ou não? Não fica por muito tempo, mas fica por uns bons minutos e, acho que algumas horas talvez, né. Hoje em dia a gente tem corrida ou de 20 ou de 21, de 10, de 5, estimulando as pessoas a correrem, e a gente sente uma onda mesmo. De vez em quando essas ondas surgem para alguns esportes, mas eu tenho percebido uma onda mais constante em relação à corrida. Talvez pelos benefícios que as pessoas acabem sentindo mesmo, né, com esse exercício. É, porque é um esporte barato que você faz em qualquer lugar. Pode correr na rua, embora aqui não seja muito fácil, porque as calçadas são muito complicadas aqui, né, Verdade. mau estado sempre. E você viaja, você leva o seu tênis, você pode correr. E os benefícios você sente rapidamente, sabe? Em medida que você começa a ganhar preparo físico, com mais resistência, a vida fica mais fácil de tocar para frente, porque essa vida que a gente leva hoje é uma vida muito complicada, muitos estímulos, né. Você consegue lidar com esses estímulos com mais facilidade, é isso acho que faz a popularidade. Quando eu comecei a correr, primeira maratona eu corri em 93. A maratona de Nova York, que era uma das únicas, não é, mas hoje é a mais famosa de todas, e tinha 13.000 corredores. O ano passado, agora em novembro passado, se inscreveram 500.000 pessoas. Então o esporte se disseminou pela sociedade. Aqui no Brasil mesmo. Antes, quando eu corria na rua, as pessoas mexiam comigo. "Está fugindo da polícia, É. onde vai?" A quantidade de gente que corre aqui é muito grande. Muito, e nos vários bairros, né, em lugares diferentes, às vezes com muitas dificuldades até nisso, no trajeto mesmo, mas estão ali correndo. Você correu as 6 maiores e ganhou uma super homenagem. Nem imaginava ser esse o seu objetivo, acho que quando você começou, né. Não, Marca suas viagens de acordo com as maratonas? a É? maratona tem prioridade. Resina corre, não? Não, não corre. Mas vai assistir a G. Ela vai, em geral me acompanha. Eu tenho um cunhado que corre de vez em quando, mas ele corre como atividade e fez algumas meias maratonas e tudo. E aí era isso, vai ter em tal lugar, então vamos marcar a viagem para lá. Então tinha esse roteiro do corredor, né. E tem diferença? Muito grande Tem. nos trajetos, né, das idas, das descidas, né. Os trajetos são diferentes. Algumas são mais interessantes, que você corre dentro da cidade. Por exemplo. Chicago, Nova York, Berlim, Tóquio. O Japão é um país encantador.
Aí você corre 42 quilômetros em Tóquio, dentro da cidade, você fica conhecendo. Tem um lugar especial essa medalha lá na sua casa? Não, não, eu sou ligado nessas coisas. Tem gente que pendura na parede. É, botaram um quadro. Eu pensei que eu ia ver essa medalha no seu documentário exposta assim na parede, mas não é muito o seu perfil, né. Mas você em relação ao documentário, o que que você está sentindo? Olha, esse documentário foi ideia do pessoal que trabalha comigo, da Júpiter, né. Eu de início não me entusiasmei muito. Depois, no decorrer das filmagens e tudo, aí eu comecei a me interessar. Filmamos na rua que eu nasci. Nossa, é uma emoção voltar, não é? É, e eles organizaram isso, foi a filmagem com pessoas que me são muito especiais, minha mulher, minhas filhas, né, pessoas que acompanharam minha carreira. Você é uma pessoa que tem uma exposição muito grande, mas ao mesmo tempo a gente sente você muito reservado em alguns aspectos. Então vai ser muito interessante poder conhecer mais do que formou essa pessoa que você é hoje. Você com a sua corrida acabou levando a sua filha para correr. Como é que você foi como pai? Você estimulava esse tipo de coisa? Como é que você era nesse contato com as suas filhas? Fátima, você não cria filho com conselhos, você cria filho com exemplos, né. Eu nunca disse para elas que: "Ah, você precisa correr, precisa fazer exercício e tal", e elas fazem. Minhas netas já não, acho que a influência está mais distante, né. Espero que elas uma hora mudem. Eu sempre fui muito ligado às minhas filhas, sabe, desde pequenas, sempre fui muito presente. Teve um momento que eu e a mãe delas nos separamos, eu levava elas para a escola todos os dias, sem exceção. E às vezes eu morava longe, tinha que buscá-las, tal, mas eu fazia questão. E a gente estabeleceu um relacionamento muito íntimo mesmo. Uma delas mora perto da minha casa, eu vejo com mais frequência, a outra mora nos Estados Unidos, é médica. E eu falo com ela pelo menos uma vez por dia, em geral 2 vezes, e às vezes até mais. Eu acho que essa ligação que você tem com os filhos é fundamental, mas os homens terceirizam a responsabilidade, a educação dos filhos para a mulher, com muita frequência fazem isso, né. Sim. É a mulher que leva ao médico, é a mulher que vai na reunião na escola e tudo, embora ela trabalhe, às vezes até mais do que o inútil, né. E eu nunca abdiquei dessa responsabilidade. E foi uma das melhores coisas, se não a melhor que eu fiz na vida. Quando está nessa fase, na juventude, casado, novo, tem filhos, se você deixa esses filhos para a mulher cuidar o tempo inteiro, tocar toda a rotina com os filhos, você acaba se distanciando deles, né, e eles de você, não é? E aí depois quando você quer se aproximar, vocês são estranhos, eles não têm essa familiaridade. Intimidade É, até, né? intimidade com a sua presença, não é? Aconselho muito os mais jovens a fazer isso. Com certeza, é estarem mais presentes mesmo nessa divisão, né. E aí curioso que você falou, tem uma filha, a Letícia, né, que é médica, e a Mariana na área que você hoje também ocupa, que é essa área da comunicação, né, que foi uma área que você foi, acho que descobrindo aos poucos, e que foi entrando na sua vida com muita força. Você gosta desse espaço? Eu entrei nisso por força das circunstâncias, estava a epidemia de AIDS se disseminando, eu dirigia o serviço de imunologia no Hospital do Câncer aqui em São Paulo e comecei a receber os doentes com sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer que dá manchas na pele, que na época deixava as pessoas muito deformadas. Eu fiquei tão interessado nessa doença, porque ela tinha tudo que eu mais gostava na medicina, que é uma doença provocada provavelmente por um vírus, a gente não tinha isolado ainda, mas tinha que ser um vírus ali. Uma diminuição progressiva da resposta imunológica e câncer, que era tudo que me interessava. Eu aí consegui fazer um estágio nos Estados Unidos, fiquei 3 meses em Nova York na enfermaria de AIDS. Nova York era o epicentro da epidemia americana naquela época. E eu fiquei fascinado pela doença, sabe, estudava, eu lia, porque o hospital, eu lembro quando terminava a clínica, eu ia para a biblioteca, ficava lá até fechar. Quando eu voltei para o Brasil, eu era o único oncologista com experiência nesse tipo de câncer. Mas na época a AIDS era chamada de peste gay. Achava aquilo um absurdo. Você chama de peste gay? Só os gays é que vão se preocupar com a doença. As mulheres
Mas não, isso é problema de homens gays. E aí eu tinha um grande amigo, um jornalista, que era o Fernando Vieira de Mello, e eu disse para ele: "Olha, isso está tudo errado, isso vai causar um problema, não existe doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos, não existe nenhuma, não vai ser essa a primeira". E ele falava: "Vamos gravar essas coisas que você está me falando aqui". Naquela época, médico não falava nos meios de comunicação de massa. Os colegas. Tem que fazer uma adaptação da linguagem que fica parecendo que o médico não tem uma profundidade, às vezes, tem um pouco de medo. Eu acho que nesse caso era um tipo de patrulhamento, sabe. Eles achavam que o médico que aparecia nos meios de comunicação estava fazendo autopropaganda. Às vezes tem uma pessoa que te fala uma frase que muda a tua vida, né. Essa frase quem me disse foi o Fernando. Pegou essa entrevista que eu tinha dado e fracionou em pílulas, e ele ia começou a rodar na programação sem falar comigo. Aí quando eu descobri, eu fui lá falar com ele, falei: "Pô, Fernando, que é isso, meu? Você não coloca isso, eu vou ficar mal com os meus colegas". Ele falou: "Aí você tem que pensar se você quer estar bem com os seus colegas ou se você quer transmitir informação para a população no meio de uma epidemia". E essa frase mudou minha visão para sempre. Divulgar as informações médicas fazem parte da medicina, parte intrínseca da medicina, né. Que a gente tem que ter a colaboração da população, tudo, né. Claro. Em relação à desidratação de crianças, quando se falava do soro caseiro antigamente, em cada etapa, em qualquer situação, a participação e o conhecimento é que pode realmente ajudar no trabalho de prevenção. E realmente eram momentos muito difíceis, mas que se repetiram em outros momentos da sua vida profissional, como mais recentemente com a questão da pandemia do Covid. Então, estar informando era o que de melhor a gente podia fazer naquele momento. Eu, quando vejo você falando na televisão, eu fico muito impressionada, falo: "Nossa, é o médico que ele é", aí eu descubro o maratonista que ele é, e agora o comunicador, porque você hoje você é um comunicador da área da saúde, mas você se enxerga como esse comunicador? Isso tem um lado bom, que é esse, mas tem um lado que cria uma responsabilidade. Eu tenho que tentar usar esse acesso que eu tenho aos meios de comunicação de massa da melhor forma possível. Você trabalha com isso há quantos anos, né? Você está o tempo inteiro com esse rigor, né, de dizer: "Eu não posso errar", né. Você ainda pegou uma época, então, que era avassaladora a audiência da Globo, né, mas hoje ainda é. Também cria a possibilidade de você participar da educação em saúde do país inteiro, né. Não existe outro método, não existe outro canal, outra via de disseminação do conhecimento com essa abrangência, né. Esse é o bônus, mas e o ônus de ser reconhecido na rua? É aquele dia que você, se você está mal-humorado, não pode demonstrar que está mal-humorado. O problema disso é que tudo vira social, não é? No meu caso é um pouco diferente, porque eu sou médico. Então isso cria um cuidado maior, eu acho. Eu vejo que com os atores e as atrizes, as pessoas são mais espalhafatosas e tudo. Mas elas não precisam dar consulta, o senhor deve dar muita consulta. O Se tempo for inteiro. daqui a pé até ali a padaria, deve ter umas 5 consultas. O tempo inteiro. Por isso que eu falei logo nisso, eu não vim fazer uma consulta, era só uma dica mesmo. Mas você sabe que isso tem 2 lados. Tem um lado que é claro, né, você está o tempo inteiro trabalhando. Isso às vezes é chato, porque você não está trabalhando ali, ou pensou que não estivesse trabalhando. Tem um outro lado, às vezes uma palavra que você diz para a pessoa, você ajuda, É isso, nossa, deve ser muito recompensador. né. Você pega alguém que te para na rua e fala: "Olha, eu estou com tal problema, assim, assim, o que que eu faço?". Na maioria das vezes você não tem como ajudar, mas às vezes tem. Às vezes você diz: "Olha, procura tal hospital ou procura tal lugar", encaminhar essa pessoa para uma situação em que ela vai se dar melhor, porque ela vai resolver o problema dela parcialmente. A gente falou de tantas paixões, eu estou pensando aqui que tem mais uma que é a floresta amazônica. Você se tornou também uma pessoa que luta por essas causas de ambientais. Quantas vezes você já foi à Amazônia? Bem mais de 100 vezes. Eu nunca fui. O que que você diria para mim? Vai. Só vai? Vai, porque olha, eu fui a primeira vez, eu estava com 49 anos para 50. E fui porque a gente estava organizando um curso aqui em São Paulo com autoridades, gente, cientistas de primeira linha para falar de AIDS e câncer. E aí eu consegui seduzi-los prometendo uma viagem para a Floresta Amazônica, porque a Unip, que é uma universidade aqui paulista, tinha um barco lá nessa época para dar aula de ecologia, botânica para os alunos.
eu fui lá para ver antes as condições e tudo, e quando eu cheguei na beira do Rio Negro, fiquei olhando aquela imensidão, e as águas não estavam ventando, então as águas estavam paradas e eles refletiam como um espelho tudo que estava acima delas. Fátima, eu fiquei tão fascinado por aquilo e com raiva de mim mesmo, que eu falei: como é que eu já viajei para tantos lugares fora do Brasil e não conhecia a floresta amazônica, não conhecia esse rio? E a partir daí a gente desenvolveu um projeto de pesquisa lá e eu comecei a ir com muita frequência e vou até hoje. Isso deu uma outra dimensão para a minha vida. Você está em contato com essa realidade e com essa floresta. A gente fala da floresta amazônica de um jeito muito superficial, porque aqui no Brasil a gente não conhece, não sabe, não tem ideia do que é, né? Eu já fiz essa viagem sobrevoando a floresta até chegar nas fronteiras com a Colômbia e a Venezuela. 360 graus de floresta. O pessoal tem a ideia de que aquilo seja um tapete verde. Não é tapete nenhum. De repente você vem vindo assim, tem árvores altas, os rios que passam pelo meio e de repente parece que podaram florestas. Tem uma caatinga igual essas do Nordeste. E é natural, foi assim que a natureza se desenvolveu nesses lugares. Agora você pensa, qual é o país que tem isso? O Brasil poderia ter um grande futuro se soubesse preservar a floresta. E para preservar tem que conhecer, né? E tem que levar em consideração uma coisa que ninguém considera. É uma floresta habitada, tem as populações originais, os que escaparam dos sucessivos genocídios aos quais eles foram submetidos, os que sobreviveram, estão lá. Você segue o Rio Negro na direção da Colômbia, da Venezuela, e você olha no mapa assim, em cima à esquerda você vê que a fronteira com a Colômbia e a Venezuela forma a cabeça de um cachorro. É um município de São Gabriel, então tem essa cidade de São Gabriel. Esse município é do tamanho de Portugal. Você chega na cidade, é uma cidade indígena. Quando eu comecei a ir para lá, a cidade tinha 20 mil habitantes, agora tem mais de 50 mil. 23 etnias diferentes, com costumes diferentes, com línguas diferentes. E um desconhecimento tão grande do restante do país sobre isso, né? Claro, nós não temos ideia do que se passa ali, né? É muito cativante. Você lançou mais um livro agora, O Sentido das Águas, sobre o Rio Negro, e falando sobre toda essa sua paixão e tudo que você... Eu comecei a ler esse livro ontem, ainda não tive essa visão, né, do que você narrou aqui pra gente, mas lendo os livros do Milton Ratum, eu tive muita vontade de conhecer, não só pelo que ele descreve, mas também pelo que ele fala das pessoas. E aí, lendo o que eu já tinha lido seu e agora começando esse, eu acho que eu vou ficar no ponto. O Milton é um escritor maravilhoso, né? Ele retrata a realidade da amazônica com muita perspicácia, né? Com muita habilidade. Ou seja, são muitos interesses, né? É muito bom a gente ter uma vida tão múltipla, em que a gente consiga ter a oportunidade de conhecer tantas coisas diferentes. Eu vou fazer uma pergunta para a gente chegar ao fim. Antes só uma coisa. Tem uma dica para mim como youtuber? Você tem muitos seguidores, muitos inscritos, eu quero saber, tenho que postar quantas vezes por semana? O que você me daria como dica? Eu sou novata nessa área, cheguei aqui tem 1 ano, eu quero saber, aí eu vou começar a estudar esse canal aí para ver. E o YouTube foi ideia deles aí, né? O pessoal mais jovem, eu trabalho com gente que conhece bem a internet. Como é bom trabalhar com jovem. Eu lembro quando eles disseram: olha, nós temos que ter um canal no YouTube. Eu falei: tá louco, para um canal no YouTube agora? Queria que você me dissesse como a corrida te transformou. Olha, é difícil a gente fazer esse tipo de análise, né? Porque você encaminha a sua vida de uma determinada maneira e você não sabe o que você seria se não tivesse encaminhado assim, não é? Então eu tive muitas atividades que me modificaram bastante. Uma delas foi a cadeia, atendimento em presídios, que é uma atividade que eu tenho até hoje, eu nunca parei. Outra é, ao mesmo tempo, essas viagens para a Amazônia, né? Então, de um lado, você tem celas com 20, 30 homens que ficam ali apinhados num ambiente insalubre. E de outro lado, você tem o privilégio de passar de barco e ver uma casinha perdida no meio da floresta. E se diz como é que as pessoas, os seres humanos se adaptam. Aqueles a ficar num ambiente apinhado de gente. Você não tem espaço para nada. E o outro
sozinho. Que equilíbrio psicológico precisa ter para você aguentar a vida assim, naquela Os dois. imensidão? E também no outro, né, no ambiente apertado. Nos dois ambientes. 2 agentes. A capacidade que tem o ser Adaptativa, né. humano de se adaptar às circunstâncias, não é? E a vida tratando de doentes com câncer também me deu uma ideia da vida, o que é a vida real mesmo, né? Que história é essa? Na realidade, a gente se ilude, fica fazendo planos mirabolantes, tal, mas reduzida ao essencial, porque é o essencial que é o importante, não é? Porque o essencial para você não é para mim. O que é para você o essencial? Eu acho que o essencial é você ficar com as pessoas que você mais gosta. Na adolescência você se apaixona, lembro que eu fui apaixonado pela Gal Costa sem conhecer a Gal Costa. Você tem essas coisas, né, mas na vida madura, você tem que ser econômico, né, selecionar aquelas pessoas com as quais você fica à vontade, que você respeita e que te respeitam também. Procurar fazer a mesma coisa com as suas atividades. Na adolescência eu tinha 3 festas na mesma noite e eu queria ir nas 3. Hoje ter 3 festas numa noite não vou em nenhuma. O Paulo Otran tem uma coisa tão engraçada numa entrevista dele. O jornalista perguntou para ele se ele falou: "O que você fazia na juventude e que não consegue fazer agora?" Gostava de dançar. Eu ia a uma festa, eu dançava a noite inteira. Hoje não dá para fazer mais isso, eu já tinha bastante idade, mas eu não tenho nenhuma vontade de ficar dançando a noite. Como é um dia de Drauzio Varela? Eu viajo muito, né, tem as gravações de TV também que a gente faz fora de Sim. São Paulo. Pelo Fantástico. Pelo Fantástico. Tem essas gravações nossas, nós temos feito agora algumas séries sobre problemas. Estamos fazendo uma agora sobre os agentes comunitários de saúde, que a meu ver são as pessoas mais importantes da saúde pública, aqueles que vão de porta em Muito porta, importante. né. Então fazer esses projetos me deixam muito feliz, e especialmente poder andar pelo país, sabe, ver o que está acontecendo, entrar em contato com pessoas que você não teria conhecido de jeito nenhum, né. Você vai para o interiorzão, nós estivemos no sertão do Ceará, numa cidade chamada Tauá. Fizemos uma entrevista com uma agente comunitária, que uma mulher que você para e fala: "Olha, Brasil, que país rico, como tem gente assim". Ela ali cuida da saúde da população inteira, vive ali no meio, é agente de saúde, né. A gente entra, a mulher recebe a gente na cozinha. E eu fiquei pensando, deu mais de 50 anos de medicina, nunca fui recebido na cozinha de uma casa. Eu recebido na sala ou no quarto do paciente. Esse acesso essas mulheres têm, porque são pessoas da comunidade. Como é que vai fazer? As mulheres vão fazer exercício? Vão pôr um calção, sair correndo no meio da rua? Não, porque os maridos são machistas. Então o que ela fez? Organizou um forró 2 vezes por semana. Forró é só de mulheres. Ela faz um forró e as mulheres dançam e põem. A sabedoria, né, de encontrar os caminhos, né, porque às vezes é isso, a gente tem que se adaptar e ir conhecendo de que maneira a gente pode atuar em cada ambiente. Eu atendi essa semana na cadeia um preso que mora há 20 anos na Cracolândia. Aquela cena que a gente vê, ele é um daqueles, está há 20 anos lá. Foi meu paciente no Carandiru. E aí você vê a experiência de um homem desse. É claro que você pode fechar os olhos e dizer que coisa horrível, né? Por que não também entender o que é? Ele é um ser humano, não quer dizer que seja bom, que seja mal, não sou eu que vou Seu julgar, papel é. não é meu papel. Como é que uma pessoa sobrevive 20 anos naquela sujeira no meio daquela gente toda ali, né? Eu acho que essa possibilidade de você entrar em contato com mundos que são completamente diferentes dos seus, te enriquece, né? É o melhor que a gente pode levar, né. Claro. Nesse momento que me dá muito prazer é ter a chance de conversar com pessoas incríveis que eu admiro e que me deram muita alegria de estar junto, como foi esse papo com você. Muito obrigada, Drauzio. Obrigado, Fátima. Igualmente, viu? Olha, se você também gostou, faz o seguinte, se inscreve no canal, se inscreve no dele também, mas se inscreve no meu também. Curte, compartilha, ativa o sininho das notificações pra gente sempre avisar quando tem vídeo novo. Logo, logo você vai estar dando isso aqui. Um beijo, até semana que vem.